Sabedoria do Evangelho. Inscreva-se no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre corpo, alma e espírito, e quais cuidados devemos ter com cada um deles. O ser humano, como nós sabemos, é formado por uma parte material chamada corpo e duas outras partes imateriais chamadas alma e espírito. Existe uma questão ao longo do tempo, no meio cristão, que se divide em duas linhas de raciocínio. De um lado temos os que creem que a parte imaterial, alma e espírito são a mesma coisa. Esses são os chamados dicotomistas. Já do outro lado, e é com essa linha que fico, tem os tricotomistas, que separam o ser humano em três partes: corpo, alma e espírito. Corpo é a parte material visível, e é por isso que, muitas vezes, a colocamos como prioritária, porque vemos seu estado e, se algo não vai bem, ligeiramente podemos perceber. Outro aspecto que nos leva a agir assim é a cultura da atualidade. Vivemos em uma sociedade hedonista, que significa a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Então estamos sempre buscando suprir primeiramente nossas necessidades materiais e esquecemos de suprir as necessidades do espírito. A alma é a sede das emoções e o centro da razão do homem. Ela é a identidade individual de uma pessoa. A alma é a parte que sente emoções, raciocina e tem vontade, interpreta a experiência física do corpo, a criatividade, a inteligência, as emoções, as decisões. Tudo que torna a vida mais que um conjunto de processos automáticos é função da alma. E o espírito é a parte que pode reconhecer e ter comunhão com Deus. O espírito é também o que nos dá vida. Em hebraico, a palavra para espírito também significa vento ou sopro. Quando Deus soprou vida no homem, significa que o deu um espírito. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e, de fato, não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. O Espírito mencionado pelo autor é o Espírito Santo de Deus, o qual recebemos após o novo nascimento. Só então conseguimos nos atentar aos valores espirituais impostos por Deus, nos voltamos a Ele com amor e devoção, porque passamos da morte espiritual para a vida espiritual. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, invejas, as bebedeiras, as farras, e outras coisas parecidas com essas. Andar segundo a carne traz consigo a ideia de a carne ir adiante de nós, como nosso líder, guia e exemplo, e nós seguindo de perto seus passos, de modo que, para onde quer que ela se volte, nós a acompanhamos, ou seja, termos um estilo de vida voltado para estas inclinações. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Então, para andar em espírito, você primeiramente precisa receber o Espírito Santo, como Jesus falou: quando vier o ajudador,
aquele que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim, como o próprio Jesus falou. O Espírito Santo é nosso auxiliador, aquele que nos dá a força necessária para passar por todas as adversidades que a vida traz. E não somente a força, mas o entendimento para seguirmos firme frente às batalhas da vida. Andar em espírito significa obedecer o Espírito e os diferentes mandamentos e leis às quais ele nos lembra. Quando chegam todas essas tentações da carne, ser tentado não é o mesmo que pecar, mas através da tentação você é colocado à escolha. E são sobre essas escolhas que iremos falar agora. Baseado na Bíblia e na ciência, vamos trazer alguns pontos que devemos nos atentar para termos uma melhor qualidade de vida aqui na Terra. Bom, vamos começar pelo corpo. Robert Moore, um grande avivalista escocês, morreu aos 29 anos e, em seu leito de morte, disse a sua frase mais famosa: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo. Já não posso mais levar a mensagem. Quais ponderações podemos fazer sobre tal mensagem passada pela breve vida de Robert? Que devemos cuidar bem do nosso corpo, porque por maior que seja a mensagem que carregamos, com o corpo debilitado e sem cuidados, pouco podemos fazer. Estamos sofrendo vários danos por um empobrecimento nas nossas mesas, devido à grande quantidade de alimentos hiperpalatáveis, que são alimentos que passam por um processo de elaboração mais apurado para adquirirem mais sabor do que os demais alimentos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 55,4 milhões dos óbitos que ocorreram em todo o mundo em 2019. Entre as 10 principais causas, 55% dos óbitos ocorreram por doenças cardiovascular, respiratória ou neonatal. A hipertensão e a insuficiência cardíaca são algumas das doenças que mais matam no mundo. Mas o que leva uma pessoa a ter hipertensão ou insuficiência cardíaca? A falta de exercício, aumento do peso ou consumo excessivo de sal. Então, para cuidarmos do nosso veículo da alma aqui na Terra, chamado corpo, temos que melhorarmos nossa alimentação, sair do sedentarismo, além de todos os outros cuidados básicos que a vida requer. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Agora vamos para a alma. Ao olharmos para a Bíblia, vemos o quanto as emoções ditam grande parte das dores que vamos passar ao longo da vida. A Bíblia fala para guardarmos o nosso intelecto intacto, pois a todo momento somos bombardeados com muitas informações, que na maioria das vezes, ao se expor ao que não deveríamos, terminamos adoecidos. Segundo a neurociência, as emoções são uma parte intrínseca da experiência humana, influenciando nossos pensamentos, ações e relações interpessoais. Os estudos de neurociência evidenciam também que, por mais que utilizemos o cérebro a todo momento, inclusive nas horas de sono, pensar de forma crítico-reflexiva é desafiador, pois exige recursos cognitivos extras que mentalmente cansam e demoram para ocorrer. Então, se não cuidarmos bem do nosso campo mental e das nossas emoções, significa dizer que seremos pessoas doentes da alma, com problemas psíquicos, como o estresse, transtorno de ansiedade, entre outros. A Bíblia fala que as más companhias estragam os bons costumes. As pessoas com quem criamos um vínculo têm um forte poder de nos fazer um bem e nos levar a uma vida cheia de paz e de propósito, ou de nos induzir ao erro, nos levando a uma vida vazia e cheia de dificuldades. Outro aspecto que a Bíblia cita para nos atentarmos também é nossa maturidade. Devemos amadurecer, nos desenvolver. Essa maturidade não vem só com o passar dos anos, mas vem com as experiências que passamos e verdadeiramente aprendemos com elas.
Essas experiências servem para melhorar nossa vida e daqueles de quem podemos ajudar. E por fim, o Espírito. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os cuidados que devemos ter com o Espírito são: leitura da palavra, pois a palavra é o que nos mantém firme na caminhada com Deus, pois nos convertemos pela palavra e através dela devemos permanecer. Devemos orar, pois orar é como estar conversando com o próprio Deus. Outra forma de alimentar o Espírito é através do jejum, pois você propositalmente cala a carne e dá vazão ao seu lado espiritual através da oração. Vamos chegando a mais um final de vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário com alguma lição que você aprendeu.